Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de oxirredução. Acabaremos aí entrando no mundo das pilhas, certo? Hoje a nossa aula será pilhas. Beleza, pessoal. No nosso cotidiano nós usamos vários eletrodomésticos, né? Máquina de lavar, geladeira, micro-ondas, ar-condicionados, né? Ar-condicionado, mini system, né? Televisão. E todos eles aí têm algo em comum. Um controle, né? Com exceção aí da geladeira e do micro-ondas, salvo a casa de alguém tenha. Beleza? Bom, mas para que isso seja possível, necessitamos de quê? De algo, o quê? Que faça uma força motriz aí para esses equipamentos, né? Energia elétrica. E o que é energia elétrica, pessoal? A energia elétrica é uma forma de energia baseada na geração de diferença de potencial elétrico. O professor de física aí sabe muito bem, pode dar um suporte. Por isso que os passarinhos não morrem eletrocutados quando pousam nos fios, certo? E essa diferença de potencial permite estabelecer uma corrente elétrica entre ambos. Tem aí várias formas de obter energia elétrica, quer seja para hidrelétrica, seja por placas solares, geradores aí, né? Ou até por usinas termoelétricas aí, certo? E por pilhas no nosso conteúdo, certo? Então, a química contribui com alguma forma relacionando com a energia elétrica, né? E aí eu tenho aí reações químicas que produzem corrente elétrica, que são as pilhas e as baterias. Na verdade, a bateria é uma associação em série paralelo de várias pilhinhas, né? Eu tenho várias pilhas, eu chamo de bateria. E existe também o fenômeno inverso, corrente elétrica produzindo uma reação química, que iremos abordar mais à frente, conhecido como eletrólise. Eletricidade, lise, quebra, certo? Reações vão ser quebradas e formadas com a passagem da corrente elétrica. Mas vamos para as pilhas. Bom, um pouco de história. Tales de Mileto, lá em 1900, lá vai bolinha, ao esfregar um âmbar na pele de um carneiro, observou que pedaços de palha eram atraídos pelo âmbar, né? A pedra âmbar, na verdade, é aquela seiva da árvore, que ela petrifica, né? Ela se torna sólido. A gente chama de pedra âmbar. Ok? Já Galvan, né, ele publicou uma pesquisa onde concluía que os músculos armazenavam energia elétrica e os nervos conduziam essa eletricidade. E Alessandro Volta, que ficou em homenagem aí, né, em seu nome, à unidade de eletricidade, né, volt, ele acabou produzindo a primeira pilha elétrica no mundo, certo? E aí ele fez, na verdade, estou aqui pensando se eu falei correto, Alexandre Volta, a unidade, né, de DDP, a unidade de diferença de potencial elétrico, ficou conhecido como volt em homenagem a Alexandre Volta, certo? Então, como foi que foi feita a pilha de Alexandre Volta? Ele pegou uma série de discos de zinco, de prata, e foi colocando, como se fosse um sanduíche, uma moeda de zinco, um papel umedecido com sal, outra uma moeda de prata, um papel umedecido com sal, uma moeda de zinco, e assim foi fazendo um sanduíche. Para uma moeda de zinco, uma folha de papel umedecido, uma moeda de prata. E colocou isso em pilhas, né? Daí o nome pilha. E aí ele obteve aí uma energia, né, uma DDP, uma diferença de potencial de uma ponta a outra, de uma extremidade, certo? De uma extremidade a outra, ele teve aí uma DDP. Então, a relação entre as reações químicas e a corrente elétrica é estudada pela eletroquímica, o ramo da química que trabalha com essa parte aí, certo? Quando a corrente elétrica provoca uma reação química, teremos aí uma eletrólise. Vamos aí conhecer a pilha de Daniel, né, ou a pilha de Daniel. Na pilha de Daniel, ou a pilha de Dani, foi o que ele fez. Ele baseia na seguinte reação. Ele tem o zinco, né, tem dois metais distintos. Esses metais distintos, ele tem uma fonte de eletrólito. O que significa eletrólito? Para o meu zinco, eu tenho aí uma fonte de eletrólito. O que é isso? Uma espécie aí que vai solubilizar caso o meu zinco seja, né, sofra um processo aí de reação de oxirredução.
e o meu cobre também, né? Então, o que é que acontece? Na pilha de Daniel, eu tenho aí a seguinte reação. Deixa eu mostrar aqui a pilha de Daniel. Essa aqui é a pilha de Daniel, certo? Ele tem um eletrodo de cobre, que é um material só de cobre puro, né? Outro eletrodo de zinco e uma solução aí de sulfato de cobre. Ao entrar em contato, há uma reação química e o fio faz com que o fluxo de elétron do zinco saia, né, para o cobre. Nesse caso aqui, o fluxo está saindo do... Colocou dourado, mas deixa eu tentar refazer aqui. Então, na pilha de Daniel, ou a pilha de Daniel, essa pilha baseia na seguinte reação. O zinco, né, mais o sulfato de cobre, eles vão entrar em contato, haverá uma reação, tereis cobre metálico e sulfato de zinco. Ou na forma iônica, zinco 0, zinco na forma metálica, mais cobre 2+, eu tenho aí uma transformação para cobre metálico e zinco na forma 2+. Daniel percebeu que esses elétrons poderiam ser transformados em zinco para, né, os íons de cobre 2+, por um fio condutor externo em que esse movimento produzia corrente elétrica. Trocando 6 por meia dúzia, Daniel estava tentando encontrar vida após a morte. E em um dos seus estudos, sem querer, ele dessecou a ranzinha, deixou a ranzinha lá dessecada, penduradinha, né, amarradinha com um fiozinho de cobre em uma patinha da rã, a outra patinha embaixo, ela estava assim, parecendo um xizinho assim, toda penduradinha. E sem querer, uma barrinha de zinco tocou na outra extremidade da rã e ela deu um saltinho. E aí ele disse: eureka, acabei encontrando aí a fórmula da vida. Nada disso. Ele acabou encontrando, né, um fenômeno químico que é a pilha. Então, quando a corrente elétrica passava pelo nervo, né, os tendõezinhos da pererequinha morta, os tendões contraíam, certo? Então, na pilha de Daniel, ela é composta da seguinte forma. Eu tenho aqui uma cuba. Deixa eu mostrar aqui. Volta aí. Eu tenho uma cuba. Essa cuba eu tenho um eletrodo, que é a parte metálica, só composta por zinco. Eu tenho uma solução, tá vendo isso aqui mais embranquiçado? Representa a minha solução de sulfato de zinco. Para que o sulfato de zinco? Para que eu tenha uma fonte de eletrólito, eu tenho uma fonte de íon Zn2+. Eu tenho um zinco metálico e eu tenho que obter aí, eu tenho que fornecer Zn2+, eu vou colocar ele dentro de uma solução que tenha, né, íon zinco 2+, solução de sulfato de zinco. E eu tenho uma ponte de salina, que eu vou explicar lá no final. Do outro lado, na outra extremidade, eu tenho uma cuba, né, uma célula química. Eu tenho um eletrodo de cobre e tenho a solução de sulfato de cobre, né? É tanto que aqui na imagem não foi mencionada o ânion, só colocou o cátion. Então, quando eles estão aqui nessa situação, eu coloco a ponte de salina, que a ponte de salina é justamente isso, é uma ponte que faz a transferência de carga, né? Vou explicar mais à frente o que significa isso. Sem ela, a pilha não funciona. Então, ao ligar um fiozinho no eletrodo de zinco, colocar no voltímetro e interligar no eletrodo de cobre, o meu voltímetro vai aferir uma diferença de potencial e um fluxo de corrente elétrica fluindo do zinco para o cobre. Então, se o elétron flui do zinco e vai para o cobre, o elétron está saindo, nós já temos aí condições de informar se é uma reação de oxidação ou redução. Nas aulas anteriores que eu mencionei, né, bati muito na tecla com questão de dominar, né, questões de transferência de elétrons. É sabido que se o zinco está transferindo elétron para o cobre, é uma reação que está ocorrendo no zinco ali de oxidação. E o cobre, ao receber elétrons, ele sofre uma redução. Então, olha, embaixo, vocês percebem que tem uma setinha demonstrando que o zinco metálico está saindo na forma de Zn2+. Esse 2+ significa dizer que ele está perdendo 2 elétrons. Então, ao decorrer do tempo, esse ambiente aqui vai ficando com excesso de cargas positivas. Em contrapartida, né, ao receber os elétrons, o cobre metálico avisa seus parceirinhos, né, o cobre 2+, olha, chegaram 2 elétrons, quem quer se transformar em cobre metálico? E a galerinha aqui de cobre metálico vai, ou de cobre aquoso, vai se depositando na superfície do cobre metálico.
À medida que eles vão se depositando, esse ambiente fica pobre em cargas positivas. E aí, o que a ponte salina faz? Dá o equilíbrio. Quando ela vê que esse ambiente está ficando com excesso de carga positiva, ela manda cargas negativas. Quando ela vê que esse ambiente está ficando com excesso de carga positiva ou de carga negativa, ela manda cargas positivas. Ela faz uma ponte, certo? Então, neste lado aqui, onde eu tenho uma oxidação, eu vou falar que eu tenho ânions, né? E aqui eu tenho os cátions da minha ponte salina, ok? Vamos embora. Então, pessoal, com o passar do tempo, o que acontece? Né? O eletrodo de zinco vai sofrer corrosão, tá fácil, tá notório, porque eu tenho aqui uma setinha indicando o caminho, né? A solução de sulfato de zinco vai ficar mais concentrada com o zinco 2+, uma vez que está perdendo massa. O eletrodo de cobre vai ter sua massa aumentada, porque os cobres que estão aqui na solução vão se depositar, né? Vão acabar se depositando. E, vamos lá, próxima parte. A solução de sulfato de cobre vai ficando mais diluída, uma vez que os cobres estão se depositando aqui. Em contrapartida, né, o eletrodo aqui, o ânodo chega pelo... Deixa eu tentar. O eletrodo aonde chegam os elétrons e o polo positivo da reação. Aqui, onde chegam os elétrons é o polo positivo, que está passando a imagem. E aonde os elétrons saem, eu chamo de polo negativo. Aonde o eletrodo chega, aonde chega o elétron, eu vou chamar aqui de cátodo, e aqui aonde o elétron sai, eu vou chamar de ânodo, certo? Então, vamos lá. A representação de uma pilha. Uma pilha, segundo o EPAC, pode ser representada da seguinte forma. Ao invés de desenhar a cuba toda, né, para não ficar aquele negocinho charmoso, os químicos adoram estar reduzindo as coisas. Então, ele fez o seguinte, ó. M1 vai ser o metal do eletrodo, certo? E geralmente do eletrodo vai ser o polo negativo, onde ocorre a oxidação, que eu chamo de ânodo. Essa barrinha aqui é a barreira do meu eletrodo com a minha espécie, né, iônica. Por exemplo, é a barrinha do eletrodo com a minha espécie no estado ali da solução, certo? Essa barrinha paralela na vertical indica que é a ponte salina, o que separa. Embaixo aqui, eu tenho a representação da minha célula, né, ou a minha cuba, ou célula química. Do outro lado, o mesmo processo. Para o metal 2, né, que é um cátion aqui, que está na solução, essa barrinha paralela indica que é a barreira entre o meu eletrólito e a minha espécie ali sólida, né, o meu eletrodo. Então, nesse polo positivo, eu tenho, né, e ocorre uma redução, eu chamo de cátodo. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, representando aí para a pilha de Dani danadinho, eu tenho que o zinco aí metálico, né? Ele está na forma aí, né, de eletrodo. Essa primeira barrinha paralela aí está informando que há uma barreira, né, entre eles aí. Eu tenho o zinco 2+, a minha ponte de salina que vai equilibrar as cargas, né? Eu tenho o cobre aquoso. E o cobre aquoso está passando para cobre metálico. Então, vamos ler novamente da esquerda para a direita. O meu zinco metálico está saindo de zinco metálico para zinco 2+. Então, está sofrendo uma oxidação, polo negativo. Né? No polo negativo é onde ocorre a oxidação e é o ânodo da minha reação. Beleza? Minha ponte salina. Da esquerda para a direita, eu estou enxergando que o cobre metálico está saindo da solução para o eletrodo. E aí, nesse polo, é o polo positivo, onde ocorre a redução, que é o cátodo da minha reação, certo? No polo negativo é onde ocorre a oxidação, é o ânodo da minha reação. No polo positivo é onde ocorre a redução, é o cátodo da minha reação. Certo? Vamos lá. Tô ficando sem graça, tô ficando velho, tô ficando patético. Para alguns acharam graça, outros dizem que a pessoa tá ficando panágua. Mas vamos lá, eu gosto de estar com essa variância, beleza? Vamos nus, porém vestidos. Então, eu tenho a primeira questãozinha. As relações existentes entre os fenômenos elétricos e as reações químicas são estudadas em que ramo? Na termoquímica? Ó, dedinho, termoquímica a gente vai estudar ainda.
Na eletroquímica, eu não sei, estou com dúvida. Calma, aguarda essa aí no cantinho. Na cinética química, não, porque cinética nós não ainda vamos ver. Cinética lembra lá da física, né? Cinética, velocidade e tal. No equilíbrio químico, também não. Na ebuliometria, não. As coisas não estão entrando em ebulição. Só pode ser na eletroquímica, certo? Eletricidade, química, certo? Segundo, observando a pilha abaixo, responda. Eu tenho o cobalto, né? Ó, cobalto, uma barrinha aqui na paralela, praticamente paralela não, né? Quase com um ângulo aqui de 45, não, de 75, tá? Mais para 75 do que 45. Eu tenho o cobalto, né? Metálico, porque não tem nenhum índice aqui superior direito, passando para cobalto 2+. Então, ó, se ele sair de metálico para 2+, o seu NOx está aumentando. Se aumenta o NOx, é uma oxidação que está ocorrendo, certo? A minha barra agora aqui dupla, né, indicando que é minha ponte salina, e eu tenho um AU, que é ouro, passando para ouro metálico. Ó, saiu de 3+ e foi para 0. O NOx foi diminuindo. Quais as semi-reações? Então, a semi-reação é fácil. O meu cobalto, ele está perdendo 2 elétrons e está passando para cobalto 2+. Reação da oxidação. O meu ouro passou de AU3+, e foi para, né, ele necessitou de 3 elétrons e foi para ouro metálico, que é a minha semi-reação de redução. Só que, olhe, na química não existe corrupção. Se um elemento perde 2 elétrons, os outros também ganham. Então, se um elemento perde 2 elétrons e outro ganha 3, o que é que eu vou fazer? Eu vou ajustar os meus parâmetros estequiométricos. Então, que número eu posso multiplicar por 2 para tornar-se, né? Deixa eu explicar melhor. Para o cobalto, ele perde 2 elétrons e se transforma em cobalto 2+. Para o ouro, né, nessa reação, e ela ocorre, essa reação geral ocorre, o ouro, ele reduz, exige 3 elétrons para virar ouro metálico. Então, como é que eu posso ajustar esses valores? Pegando o coeficiente, a quantidade de elétrons do cobalto e colocando como índice do ouro, e pegando os elétrons do ouro e colocando como índice do cobalto. Nessa situação, terei cobalto, que é 3, 3 vezes 2 dá 6, e 3 vezes 1 dá 3. Para o ouro, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, ó, igualou os índices, e 2 vezes ouro dá 2. Vamos lá. A reação global ficaria assim, ó. Eu multiplicando tudo por 3, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 1 dá 3. Farei o mesmo com o ouro. O coeficiente agora do cobalto eu vou jogar lá para o índice, né, estequiométrico do ouro inicial. Olha lá o 2, tá vendo? 2 vezes ouro dá 2 ouro, 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 1 dá 2. Olhe que a quantidade de elétrons perdidos e recebidos foram iguais, porque não existe corrupção na nossa química. Então, eu acabo cortando esses elétrons, certo? E minha equação global, a minha reação global, vai ser apenas 3CO mais 2AO3+, setinha, indicando que a reação aconteceu, 3 cobalto mais 2 ouro. É a minha reação global, ok? Então, entra aí nessa pilha de Daniel, representada aí pela comunidade química. Quem sofre a oxidação? Ai, professor, não sei. Calma. A espécie cobalto, que era 0, foi para 2+. Na oxidação, o NOx das espécies aumenta. Isso! Se o NOx das espécies aumenta, então o caminho é o caminho da oxidação. Se o NOx está aumentando, é porque a espécie está oxidando. Se o NOx está diminuindo, é porque a espécie está reduzindo. Se o NOx está aumentando, né, é porque está tendo uma oxidação. E se o NOx está diminuindo, é porque ele está reduzindo. Rima, certo? Então, o meu cobalto aí está sofrendo uma oxidação. E quem sofre a redução? Óbvio, se o cobalto sofreu a oxidação, só pode ser o ouro que sofre aí a redução. E qual é o qual é o eletrodo positivo ou cátodo? O eletrodo positivo ou cátodo é onde a espécie que está reduzindo, né? Porque a espécie que reduz está recebendo elétrons, está ganhando aí esses elétrons, certo? Então, o eletrodo positivo
é o cátodo, que vai ser aí o, cadê? Ouro. E qual é o eletrodo negativo? O ânodo, né? É onde aí eu tenho o elétron fluindo aí, né? No polo negativo, os elétrons estão saindo aí dessa espécie, ela está oxidando. Quem será gasto desses dois aí? O eletrodo que será gasto é óbvio que é o da oxidação, o cobalto. Beleza? Tranquilidade. Qual dos eletrodos terá a sua massa aumentada? A massa aumentada vai ser a do ouro, certo? Tranquilidade, né? O assunto é suave, é um pouco de conceito. Se tiver cálculo é bem simplesinho, certo? Cálculo de somar e de subtrair. Então, o esquema abaixo ilustra uma célula galvânica, uma pilha, ressaltando o sentido do movimento do elétron. Olha, já está informando qual é o movimento do elétron. Né? Se o elétron está saindo do zinco indo para o níquel, se o elétron sai do zinco e vai para o níquel, o zinco está sofrendo uma oxidação. E se esses elétrons chegam para o níquel está sofrendo uma redução. Qual dos eletrodos é o ânodo? O ânodo aí vai ser o eletrodo de zinco. Né? É no ânodo onde ocorre a oxidação. E no cátodo é onde ocorre a minha redução. Certo? Qual dos eletrodos é o polo negativo e o polo positivo? Qual desses eletrodos aí é o polo negativo? O polo negativo vai ser o níquel, né, onde o elétron está chegando, está ficando com excesso ali de polo negativo. E o polo positivo é o zinco, né, onde está ficando mais positivo com o decorrer do tempo, certo? Então, o polo negativo aí é o zinco e o polo positivo é o níquel, certo? Beleza. Será que eu falei alguma coisa errada? Não, né? Às vezes eu troco as bolas, mas acredito que não falei não. O polo negativo é o zinco, é onde... Deixa eu tentar explicar novamente. Talvez, vai que tenha... O polo negativo é onde os elétrons estão saindo, né? Como é que eu posso dizer? A maternidade, né? O berço. Onde está saindo esses elétrons? Está saindo do polo da espécie que está sofrendo uma oxidação, né? Ele que está fornecendo os elétrons. Então lá é onde é o polo negativo. E esses elétrons eles vão migrar em busca de um DDP, uma diferença de potencial, um lugar onde não tem elétrons, tenha uma carga positiva, que vai ser no polo positivo, onde eu tenho o níquel, onde ocorre a minha redução. Certo? Qual é a espécie química que sofre a oxidação? A espécie química que sofre a oxidação é a espécie aqui, né, do zinco, é onde eu tenho aí o meu ânodo, certo? É onde eu tenho o meu polo negativo. Então aí vai ser o zinco. E se aqui o zinco está sofrendo oxidação, o níquel está sendo reduzido, certo? Qual a placa sofrerá corrosão? Só pode ser a do zinco, né? O elétron está fluindo, ele está perdendo massa, vai ser a do zinco. Qual a placa que se deposita no sono? Ui, deu sono. Qual é a placa que se deposita no sono? Não fica com sono, a aula começou agora, viu? Qual é a placa em que se deposita o sólido para o zinco e o níquel? Só pode ser o níquel, porque o níquel está sofrendo uma redução. Escute, preste atenção. Beleza? Beleza, vamos lá. Equacione a semi-reação anódica. Como é que ficou aí a minha semi-reação anódica? Então, o zinco, né, ele era zinco metálico, menos 2 elétrons, porque ele perde esses 2 elétrons, passa para zinco 2+, certo? E equaciona a semi-reação catódica, não é católica, é catódica. A semi-reação catódica é onde ocorre a minha redução. Na minha redução, eu tenho aí espécies de metais, no caso o níquel, recebendo elétrons. Então vai ser Ni mais 2, né, o Ni2+, mais 2 elétrons, formando Ni metálico, certo? Olha aí o esqueminha. E equacione a reação global da pilha. Então, eu coloco geralmente na frente as espécies que sofrem a oxidação. Zinco, né, perde 2 elétrons, passa para zinco 2+, e o níquel
2 mais passa, né, a receber 2 elétrons, passa para níquel metálico. Olhe que essa minha reação já está praticamente balanceada, porque o número de elétrons envolvidos nesse processo é igual. O zinco perdeu 2 elétrons, o níquel ganhou 2. Então, só faço cortar os elétrons aí e escrever a minha reação globation ou global. Certo? Tranquilos, né? Tá bacana nossa aulinha aí, eu acredito que sim. Podemos dizer que a célula eletroquímica, Mg, né? Essa representada aí, Mg sólido mais Ng, que é o meu eletrodo, né? Mais Mg, que é o meu eletrólito aquoso, ponto salina e o ferro, aquoso passando para ferro sólido. Letra A, o magnésio sofre uma redução. Olha, pessoal, vocês vão olhar aqui, ó. Quem é o magnésio? Mg. O Mg sólido passa para Mg aquoso. Esse processo foi um processo de redução? Não. Foi um processo de oxidação, certo? Porque ele está perdendo elétrons. Letra A está falsa. O ferro é o ânodo. Não. Não está correto porque o ferro é o cátodo. É no cátodo ou no catodo que sofre aí, que ocorre a minha redução. O ferro está saindo 2 mais, está indo para ferro metálico. O seu NOx está diminuindo. Quando diminui o NOx, o caminho é a minha esquerda. Letra B de beijinho está errado. E letra C, os elétrons fluem pelo circuito externo do magnésio para o ferro. E aí, é verdade, eles fluem, porque olha, a pilha, você vai pegar um fio e vai conectar em um eletrodo e outro. Só que no meio do caminho você vai colocar dentro de um consumidor. Pode ser uma lâmpada, pode ser um rádio, pode ser um telefone, certo? Então os elétrons fluem. Até a resposta já achei. Vamos confirmar. Letra C, certo? Quinto, o polo onde saem os elétrons de uma pilha é conhecido também como ânodo. É onde saem os elétrons, certo? Beleza. Os metais que fazem parte de uma reação de oxidação têm a tendência de ceder ou receber elétrons. Espera aí. Os metais que fazem parte de uma reação de oxidação têm tendência a ceder ou receber. Isso é verdade, isso é relativo. Nem todo metal só ganha, nem todo metal perde, certo? Essa tendência é determinada pelo potencial de eletrodo, medido em volts. Então, quanto maior for a medida do potencial de oxidação, maior será a tendência do metal sofrer, né, oxidação. E quanto maior for, lembrem isso, essa parte é importante. Quanto maior for a medida do potencial de oxidação, maior a tendência daquela espécie sofrer oxidação. E quanto maior for a medida do potencial de redução, maior vai ser a tendência da espécie sofrer redução, certo? Beleza. Esse potencial aí, em geral, ele é medido em 1 atm a 25 graus Celsius em solução de 1 mol. Sendo assim, nessas condições, chamado de potencial normal de eletrodo, eu tenho aí que esse potencial ele é baseado no referencial do hidrogênio, que é 0, certo? E o que houve aqui, apareceu uma ameaça de vírus, ó. Não é aquela pã que a gente vinha comentando na sala, mas quase deu um drama. Eu tenho aí meu potencial. Pessoal, essa aula eu não vou passar mais, porque já tem quase meia hora. Será material de estudo para a próxima aula, beleza? Em que iremos destrinchar aí esse potencial de eletrodo. Tranquilos, né? Fui.